Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é sobre literatura conservadora, né? O que se lê você, quem é aí, se diz aí conservador, aí qual é o tipo de leitura, né? Pode se fazer aí da questão do conservadorismo. E apesar de falar de leitura, né, leitura desse episódio falar sobre o aspecto cultural, esse aqui é um episódio do Isentão Cast, não do Isentão Cult. E para esse episódio, para falar sobre essa questão de literatura aí conservadora, o Isentão Cast recebe Luciano Oliveira, do podcast Oliver Talk, né? Eu por duas vezes aqui no Zetocast veio um dos membros do Oliver Talk, que é o André Barreto. Agora eu vou falar com o próprio, né? O próprio Oliver, o Luciano Oliveira, né? Para falar sobre essa questão de literatura conservadora. Então, temos aí uma conversa muito bacana, então fique aí com a nossa conversa. Ô, Luciano, gente vê assim que tem vários assim, autores, assim, vários livros conservadores que infelizmente não são muito divulgados, né? Assim, então, qual que você falaria assim, qual o tipo de autor, assim, autores que você recomendaria, né? Assim? Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado, seu amigo então, pelo convite. É uma Nada. honra estar aqui com você e o amigo ouvinte que está escutando agora o podcast. Muito obrigado mesmo aí por ter chamado, né? Você já tinha me chamado uma vez também, não é? Se eu não me engano. Sim, sim. E só que o assunto eu não dominava muito, etc. Eu falei, vamos deixar para outro dia, para outra coisa, né? E finalmente chegou o dia. Muito interessante a sua questão, né, sobre autores conservadores, assim. Antes de a gente falar de autores, né, nós podemos falar sobre leitura, que, que para as pessoas, por exemplo, lerem autores conservadores, elas têm que ter o costume de ler, o que não acontece muito no nosso país, não é? É verdade. Nem é no meio da direita. Mas assim, a direita ela ainda tem uma vantagem. Normalmente, um estudante, tá, universitário, que que se associa com as ideias de direita ou que tem uma inclinação maior, ele normalmente tem uma carga de leitura maior do que um estudante esquerdista. Por quê? Porque ele tem que estudar os autores de esquerda, que ele é obrigado a estudar, e os de direita, se ele quiser, por exemplo, entender muito mais além daquilo que foi passado durante toda a sua vida, né? Então, para você ter uma ideia, a última pesquisa que eu vi sobre leitura era que 80% do Brasil lia em média 3 livros por ano, não é? Então, Caramba.
Se você lê 4 livros, você já tá 20%, você faz parte daqueles 20% da população que tem vamos dizer assim, um nível de leitura em 4 livros, não é? Isso é muito interessante. Então, assim, você tem 80% da É. população que lê 3 livros. Esses 80% a gente não sabe o que lê, não é? Mas provavelmente não deve ser coisas assim muito que ajude realmente, de fato, não é? Principalmente se for a leitura de política, ainda vai para um grupo mais restrito, né? Aí você vai ter essa faixa de 20% que leem de 4 livros para mais, e também não garante, esses 20%, sabendo como que é o mercado editorial brasileiro, não garante que eles leem coisa boa, né? Por exemplo, se eu não me engano, o livro do Felipe Neto é best-seller, não é? Pois é, cara. Eu não lembro nem o nome É complicado. do livro dele, não é? Principalmente Felipe livros Neto é assim uma coisa. com, né? Mas eu não lembro o nome do livro, né? Acho que também as pessoas não querem saber, né, qual que é o nome do livro dele, né? Se já foi best-seller ou não, mas enfim, teve bastante vendas, né? E quando você entra em livrarias, quem tem costume de ir em livraria percebe o seguinte, que normalmente nas partes mais visíveis, né? O que seria uma parte visível? Onde a maioria das pessoas passam. E são os livros que mais vendem. E normalmente são livros com Isso. algum título, assim, seja foda, você é foda, tá bom? Livro de Livros de, autoajuda. é, livros de autoajuda que, de fato, não quer mostrar para você um problema, ele quer, na verdade, elevar o seu ego. Ah, isso com Esse é o certeza. problema, né? Porque existem livros de autoajuda bons, assim como existe coaches bons, só que isso é uma minoria, né? Essa minoria ele se perde diante de uma maioria de porcaria que a gente encontra por aí. Então, normalmente, são essas duas coisas que se vendem bastante, né? Então, aí você vai entrando no mundo, vamos dizer assim, agora no mundo da literatura de direita, não é? Que é ainda algo mais estrito. Você vê qual que é o único autor, provavelmente que foi assim, ultrapassou como é que é o termo? Essa bolha. Foi o Olavo de Carvalho. É por Se aí, você bolha, né? pegar Se você pegar o livro dele, essa bolha editorial, por assim dizer, de livros de vendido para direita, o mínimo, se eu não me engano, chegou a 500 mil, né? Então, assim, É, vendeu não bastante. é somente por ser um livro, vamos dizer assim, que não é de esquerda, não é? Mas é um livro também que não é um livro de autoajuda, não é um livro de contando as besteirinhas da vida, um livro que faz de sucesso, não. São vários artigos. Não é bons, por sinal, mas são vários artigos, né? Tanto de política, sociologia, sobre vida, etc. Então, nós temos basicamente o do Olavo sendo o livro que mais se vendeu, né? Tem outros autores que vendem bastante? Tem, mas normalmente eles não passam da casa 50 mil, não é? Pois é. Por obra, não é? Fica ali restrito. E aí você pensa no seguinte fator. Nós somos um país com em torno de 200 milhões de habitantes, não é? E 500 mil é muito pouco. Mesmo o Olavo vendendo muito, pela proporção, não é 500 mil, não é nem 1% da população. Porque, se eu não me engano, a matemática agora, 1% seria 2 milhões, não é? Então, Acho que por aí. se você vê bem, não alcançou 1% da população. E assim, até outros livros também que estão nessa mesma faixa, eles dificilmente alcançam 5% da população, não é? Chega a vender 10 milhões, assim. Isso é uma coisa rara, muito diferente do mercado editorial de outros países.
não é? Então, esse é o primeiro ponto que a gente está falando, né? Do problema de leitura do povo brasileiro. Então, a gente vê que a maioria lê em torno de 3 livros por ano, quando lê, não é? E também não significa que ele lê uma coisa boa. Dito isso, dito posto, então nós podemos ir para uma outra questão, né? Autores de direita, ou conservadores, não é? Normalmente, o que nós percebemos no espectro direitista, né? Aqui eu não estou fazendo distinção entre conservadores, liberais, tá? Eu estou usando espectro direitista, por assim dizer, de não esquerdista, tá? Não vamos entrar nesses detalhes, porque senão Sei. o assunto fica mais complexo. Não é polêmico, mas complexo apenas, né? Então você veja bem, o espectro de leitura de normalmente o espectro de leitura da direita está relacionado a livros de política no geral. Então Isso. as pessoas normalmente consomem muito livro de política, de autores que falam sobre política, de autores que explicam política, ou de enfim, algum cientista político que está explicando algo, e etc, etc, etc. Né? Normalmente está tudo relacionado à política. O pessoal lê muito política. Se você é liberal, provavelmente você vai ler bastante livros de economia, Mises, Bastiat, Engels, não é, Hayek e outros. Não é? Os conservadores também leem, não? Mas normalmente os liberais não leem muitos livros dos conservadores, né? De autores conservadores. Não, é verdade, tá? Então, assim, você tem muita coisa que está ligada à leitura, normalmente está ligado à política, não é? Seja para mostrar que o governo do PT é errado, seja para mostrar que a economia de mercado é a melhor, seja para mostrar que é isso que o Brasil deve seguir para ter um papel melhor, ou também existe uma facilidade de se entender, né? Quando você pega um livro, por exemplo, do Frédéric Bastiat, A Lei, é um autor francês, mais ou menos da época de Marx, você começa a ler aquilo e você sai defendendo a economia de mercado na hora. Porque além da É simplicidade, mesmo? você sai defendendo o livre mercado na hora. Porque esses autores eles têm uma característica, eles conseguem pegar um assunto complexo e muitas vezes escrever de uma forma coerente. é, co- não é a palavra simples, mas de uma maneira clara, né? Consegue convencer muito bem os seus argumentos e etc, etc, etc. Né? Então, normalmente isso. E aí o que acontece? As pessoas leem muito isso. Outro fator que as pessoas leem bastante, livros religiosos também, não é? Então, não vou dizer assim que para você ser cristão você tem que ser de direita, porque isso é uma confusão na ordem de hierarquia dos valores, né? Até porque o cristianismo ele veio antes da Revolução Francesa, É muito antes, né? antes de alguém ter inventado o conceito de direita e de esquerda. Então dá para você Isso. colocar as duas coisas como equivalente, né? Mas por assim dizer, podemos dizer que você tem muitas pessoas religiosas que por natureza são conservadoras, mesmo não sabendo o que significa o conservadorismo em si. E essas pessoas consomem muito literatura religiosa também. Então podemos colocar como um segundo grupo. Então você vai ter economia, não é? Literatura religiosa prática, não literatura religiosa teológica, né? Um São Tomás de Aquino da vida, né, assim, os tomistas clássicos, né, Jacques Maritain,
esse ainda está num grupo muito restrito, né? Só para quem realmente quer ir a fundo, né? Mas você tem uma literatura religiosa prática, né? Ah, o que que o cara. Ah, meu, como é que eu faço para. Ah, eu pequei, o que que eu tenho que fazer? Não é? Ah, minha vida de oração tá ruim, como que eu devo agir? Né? Normalmente livros que ensina como você ter uma vida religiosa eficiente, né? Então é um livro, não deixa de ser um livro de autoajuda, porque você vai lê-lo e lá vai ter ferramentas para você mesmo aplicá-las. A diferença é que a diferença do livro lá Você Seja Foda é que normalmente esses livros religiosos, eles encaram a sua alma e mostram que você está errado, né? E quer mostrar É como algo você transcendente, né? é, tem que mudar. Então você tem, vamos dizer assim, esse grupo mais religioso que consome bastante literatura religiosa, né? Agora, você também vai ter um outro grupo mais estrito que vai ler os autores de filosofia, não é? Então, assim, se a gente separar aqui, normalmente os dois tipos de leitura que nós temos assim no espectro mais à direita são economia ou filosofia da economia e religião, livros ligados à literatura religiosa em si, correto? Agora, Tá saindo certo. desses dois campos, normalmente a gente não tem muita coisa, não é? Não tem muita coisa. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Aparentemente, parece que você tem várias pessoas que conheçam Roger Scruton e a sua obra. Aí quantos leram? Eu, Não por é? exemplo, eu nunca li. Então, por quê? Porque é um, vamos dizer assim, é um filósofo, não é? É um livro um pouco mais denso, tudo bem que ele tem obras mais não tão densas assim, mas quando nós chegamos nos filósofos, nós temos aí uma certa aridez, não é? Se você perceber, por exemplo, o livro mais vendido do Olavo é o mínimo. Os outros, a maioria quase ninguém fala, não é? É verdade, muita gente fala o mínimo, né? Fala o mínimo, você ou coloca ali no vídeo do YouTube lá com a foto, no mínimo. Tá lá, Exatamente, porque tá lá o vídeo mínimo lá, tá sempre lá o mínimo na imagem, né? exatamente, por quê? Porque os outros são mais complexos. Tudo bem que o mínimo assim não é a coisa mais fácil do mundo, mas exige pelo menos um grau, vamos dizer assim, que você saiba ler, o que é um problema para o brasileiro no geral, né? O sujeito não é analfabeto funcional. Agora, os outros de filosofia, Aristóteles, as quatro perspectivas, o Jardim das Aflições, e entre outros, Maquiavel Pedagogo. Não, Maquiavel Pedagogo não é dele, né? Maquiavel Pedagogo, na verdade, é de um É outro de autor. Pascal Bernardin. Pascal É, Bernardin. eu esqueci, mas é que o Olavo também tem um livro sobre Maquiavel. É Maquiavel e alguma coisa demoníaca, tal. Não lembro o nome agora do livro. Maquiavel ou Confusão Demoníaca. Maquiavel ou Confusão Demoníaca. É por Então, aí. os outros, por exemplo, e entre outros, tá? Entre outros. Normalmente, não se fala muito, não é? As pessoas não comentam muito sobre eles. Além, óbvio, claro, além do. Você vai ter o círculo e pessoas mais interessadas, né, na filosofia em si. Então, quando o Olavo fala que ninguém conhece a filosofia dele, é por causa disso. Porque a mídia ou um bolsonarista de última hora sabe do Olavo do quê? Vídeo na internet, talvez um outro Poxa, artigo do mínimo, por um post no Facebook, é post Twitter, no só que a, Facebook, né? É. é, a obra filosófica dele, o nego não sabe e quer dar pitaco, né? Ah, mas você é filósofo? Pô, lê lá, tem 10 livros escritos, pô. Então, por Cadê o exemplo, Roger. diploma? Cadê o diploma? É. Aí você tem, por exemplo, Roger Scruton mesmo.
que a galera conhece, mas não lê muito. Jacques Maritain, os tomistas, né? Por aí vai. Mas o que eu queria. Agora, por exemplo, isso a gente está falando de autores, tá? Conhecido. Por quê? Por que isso normalmente, né? Por que essa tensão maior do pessoal da direita para autores relacionados à política no geral, ou política econômica, não é? Ou é só a gente ver, né? Quem trabalha com notícia, quem tá no Twitter sabe, né? O que bomba é sempre coisas relacionadas à política. Óbvio, tem outras coisas, mas normalmente, né, meu? É política aqui, política ali, etc. O que vai acontecer aí? Normalmente, o brasileiro, e isso está infectado na própria direita, porque o cara pode ter ido para a direita, mas ele ainda está dentro da cultura brasileira, não é? Tem elementos da cultura brasileira, e dentre desses elementos, germes do esquerdismo, que faz que ele tenha essas atitudes de desprezar, né, o conhecimento ficcional e literário e a arte. Isso. É só você perceber, né, o isentão. Chama de você isentão é engraçado, mas é o seu nome, né? Seu amigo isentão. É só você perceber, por exemplo, a maioria das nossas conversas, nossos debates nas redes, etc. A maioria dos podcasts, a maioria dos canais de YouTube, não é? Todos eles são relacionados à política, tá? Tudo bem, porque existe uma demanda aí. Eu também não estou falando, obviamente, que todo mundo que fala sobre política necessariamente despreza a literatura. Mas, de fato, a maioria é isso mesmo, não é? E quando eu digo desprezar, não é simplesmente que o cara não gosta, mas deixa pra lá na ordem das leituras. Fica Correto? muito focado na notícia do dia, né? Da política. Exatamente, na notícia da política. Então, por exemplo, esse, vamos dizer assim, que é o vale cinzento da direita. Tu dizem que os liberais são o vale cinzento da razão, né? Esse é o Ela vale tem toda a razão. cinzento da direita, não é? É o vale cinzento da direita. A arte, cultura e literatura, não é? Então, por exemplo, nós tivemos até enfim, teve aquela polêmica lá com o secretário da Educação. Qual que é o nome dele? Roberto Alvim. Não é? Isso. Que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas a crítica, por exemplo, de muitos assim conhecidos e pessoas que eu considero bastante, nenhuma parte do discurso é que quem tinha que fomentar a arte é o Estado, não é? Ou pelo menos todo tipo de arte possível. Então você vê, essa ideia também faz parte da própria cultura brasileira, não é? De que todas as artes, desde a beletrista, desde de criar as belas letras, a escultura e etc., é o Estado que tem que fomentar. Né? Já que o Estado fomenta da esquerda, por que não fomenta da direita também? Essa Tem sempre normalmente esse questionamento, né? Sempre esse é, questionamento, né? sempre tem esse questionamento aí por cima. O problema é que é o seguinte, não é? Quem disse que existe arte de direita? Quem disse que existe literatura de direita? Não é? Pois é. Quem disse que existe filosofia de direita? Você entendeu? Isso não existe. O que existe, né, são esquerdistas que degeneram, corrompem a literatura, a alta cultura e a filosofia e a transforma em panfleto político. É isso que Exato. existe. Em quebrar tabus e etc, etc, etc. Então, quando alguém fala assim, ó, nós temos que incentivar a arte de direita. O que é criar uma arte de direita? Essa é a questão. É o quê? Você criar um busto do Bolsonaro?
Talvez seja. Já é culto da personalidade, pô. Não, mas essa é a questão. É criar um busto. Porque se não é arte religiosa, meu amigo, é que eu falei. É equivalência. A arte religiosa existe antes de existir direita e esquerda. Então você não pode colocar a arte religiosa debaixo do guarda-chuva direitista. Não faz sentido do que você está falando. Ela é anterior Exato. a essas manifestações políticas terrenas, temporais. Não é? Então, por exemplo, esse vale cinzento da direita, por assim dizer, né? Sempre quando tem alguém que quer dar um jeito, estragar tudo. Alguém que tem, vamos dizer assim, quer dar um jeito e tem de certa forma o controle do Estado. Estou dizendo, é um burocrata, não é? Às vezes não dá muito certo, né? Então, se você vê bem, o Olavo de Carvalho, ele justamente rompeu a hegemonia esquerdista, fazendo o quê? Fazendo uma filosofia de direita? Não, escrevendo filosofia de verdade. É verdade. Lá no imbecil coletivo dele. Não é? Óbvio que ele atuou de maneira política também, né? No seu throat speak, etc., denunciando, sabe? Mas aquilo ali, por exemplo, ele estava fazendo um papel jornalístico de guerra cultural, não é? Certíssimo, né? Mas ele provou que ele rompeu a hegemonia esquerdista quando ele lança o imbecil coletivo, justamente mostrando como o livro e esses filósofos de esquerda que propagavam uma filosofia corrompida com doses pesadas de esquerdismo, o que ele fez? Sendo o melhor, mostrando que a filosofia deles era uma coisa que incoerente, não tinha sentido. Não é? Isso você pode, por exemplo, ler no Imbecil Coletivo. Lá tem o registro dos embates filosóficos dele. Não é? Ah, sim. Exatamente. Então, assim, você tem esse problema. Por quê? Porque é o seguinte: qual que é a primeira coisa que um jovem direitista pensa, não é? Ele pensa assim, não, eu preciso combater a guerra cultural. A primeira coisa que vem na cabeça dele é, nós temos que combater através da política. Isso é quase 100% dos fatores. Quase 100% das vezes, temos que combatê-la através da política. Não é? Então, ou você vai fazer o quê? Ou você vai entrar num partido político, ou você vai tentar se filiar politicamente, ou você vai tentar, sei lá, montar um blog, escrever notícia, etc, né? E por aí vai. E as pessoas que se interessam por cultura quase não tem, são poucas. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe um valor desproporcional aí. É normal as pessoas se interessarem bastante por cultura. O que é normal, você não vê quase ninguém se interessando por. Não, peraí, desculpa, acho que errei aqui. É É pouco normal as de. pessoas se interessarem por política. Normal querem trabalhar na política. O que é normal é você ver com uma quantidade de pessoas desinteressadas em relação à cultura, às artes, etc. Sabe? Tá muito desbalanceado. É só você ver, por exemplo, como eu disse anteriormente, ó, quais são as frentes que existem basicamente hoje em dia? Tudo relacionado à política. Logo, portanto, quais são os livros que irão vender mais? Os livros relacionados à política, não é? Os de arte e cultura ficam restritos a um público muito denso. Não é? Então, assim, feito esse Exato. diagnóstico, né? Feito esse diagnóstico, qual livro eu recomendaria? Né? Eu recomendaria, por exemplo, o livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo, Redescobrindo o Homem numa Era Ideológica. Então, por exemplo, o Gregory Wolfe, ele vai perceber que isso exatamente nos Estados Unidos, na década de 80, por volta da década de 80, esse fenômeno, né, das pessoas se interessando por política e etc. E todo mundo que se interessava por arte não queria sujar as mãos na política, né? Queria ficar
isolado, né? Ele até contou um episódio de que os conservadores que gostavam da arte, eles até queriam criar uma espécie de comunidade longe de tudo que estava acontecendo, porque para eles a civilização ocidental tinha acabado. Então, por exemplo, o livro do Gregor Wolfe, além de ele explicar para o leitor o que é arte, ele também vai explicar o que é arte ideológica, né? Como a arte foi corrompida nesse processo. E é um livro que não exige de você um grande conhecimento anterior sobre a história da arte. Ele mesmo explica aqui o que é necessário para você entender. Ele mesmo vai explicar. E também ele vai explicar, o livro também é misturado um pouco com a biografia dele. Ele até contou um episódio que ele estava trabalhando num jornal, né? Ele conhecia conservadores que diziam que eles jamais entrariam na política, porque era só arte que importava. Aí quando o Ronald Reagan ganhou, esses conservadores, a primeira coisa que fizeram foram entrar para a política, não é? Muito semelhante com algumas coisas que aconteceu também quando o Bolsonaro ganhou. Tem muitas coisas É que isso que eu aconteceu com o falava. Ronald Reagan, Ronald Reagan, que se você ler aqui no livro, você vai ver que aconteceu muita coisa aconteceu parecida com o governo Bolsonaro, né? Então, por exemplo, o livro A Beleza Salvará o Mundo, eu acho que é um ótimo livro para quem, por exemplo, não entende nada, o que é cultura, o que é arte, mas sabe que isso é a batalha mais necessária, não é? Porque o Bolsonaro pode sair 4, 8 anos, mas o governo federal, ele não tem poder para mudar a cultura de um povo. Mesmo que Não. quisesse, pela canetada da lei, não conseguiria. Você lembra, por exemplo, aquela época, eu não sei quantos anos você tem, mas tinha aquela época do PlayStation 1. Até, não PlayStation sei, 1, sei. quem pro PlayStation 1. Todo mundo só comprava CD pirata. É, Era só CD pirata. E existia uma lei dizendo o quê? Que é proibido comprar CD pirata. Não é? Mas porque as pessoas não compravam? Ah, porque era cara, etc. Então todo mundo comprava CD pirata. Então, qual é o exemplo que eu estou dando aqui? Porque por mais que exista uma lei dizendo que é errado, as pessoas não vão fazer isso porque tá falando porque tem uma lei que diz que é errado. Então, a cultura, ou melhor, a lei não consegue mudar a cultura. Muito pelo contrário, quem muda a lei é a cultura, né? Então, se você vê, na época do PT, várias leis conseguiram ser passadas justamente porque a cultura já era de uma hegemonia exato. esquerdista, etc. Não é? Então o Tanto que o caminho nunca. Ele... Olavo, Sim, tanto não, que o Olavo continua. fica falando, né? Ele fala essa questão a eleição do Bolsonaro foi como se fosse uma ejaculação precoce, né? Já elegendo, a direita já foi elegendo o presidente, em vez de ali investir na cultura, nas instituições. Sim, sim, sim. E se você vê bem, quem você consegue, por exemplo, perceber na direita que está fazendo essa. Investindo em instituições, criando lugares para as pessoas de direita que se interessam por arte se reunir, né? Deve ter, mas não se fala muito. Ou quando tem, normalmente é ligado à religião em si, não é? Por exemplo, você tem um local chamado Centro Dom Bosco, né? Inclusive o Não próprio sei, daqui Centro do Dom Rio, Bosco foi o que processou o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Mas você vê, tá ligado à religião em si, não é? Então, normalmente, Pois é, quando você tem alguma coisa relacionada à arte, normalmente é um grupo religioso que já tem uma tradição, né? E normalmente já é um tipo de arte muito restrita também, né? Então, restrita eu digo no seguinte sentido, é baseado na própria tradição da igreja que aquele grupo frequenta, não é? Então, às vezes você não consegue ampliar muito o leque, né? Porque ali já tem certas prerrogativas.
Esse é o ponto. Então você não vê muitas iniciativas nisso e etc. E eu acho que o livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo, ele vai mostrar pra gente, além da necessidade, o que fazer, né? Como começar, como entender que nossa cultura está extremamente politizada, né? Porque hoje em dia ninguém mais pode falar que o brasileiro não se porta mais com política, né? Hoje não. Exato. As pessoas se portam muito com política. E a cultura, quase ninguém se importa, né? A ideia nunca é assim, você ter 50% de pessoas que se importam com política, 50% de pessoas que se importam com arte e cultura. Isso não existe em nenhum lugar, né? Mas o nível que nós estamos é muito baixo também. Porque basicamente só tem esquerdistas falando sobre esse assunto, criando esculturas, fazendo balé, teatro sobre esses assuntos, entendeu? Quando a esquerda faz esse investe na cultura, é sempre com o tom crítico, né, entre aspas, né, tom de, assim, porque para eles existe todo um, assim, um sistema opressor, malvado, aí eles têm que fazer aquela arte que vai, assim, sabe, de protesto, de crítica, né, eles têm esse imaginário, porque passam isso na faculdade, né. Ah, não, mas é verdade. Mas, por exemplo, vamos lá. O Bolsonaro solta um edital aí. Ah, vamos incentivar a arte, sei lá, sacra. Quais são os artistas sacros que tem? Os caras tudo da teologia da libertação, não é? Então você não gosta tudo corrompido? Ou vamos agora incentivar o teatro de Shakespeare. Ah, os caras tudo da esquerda, que vai pegar Shakespeare e misturar com umas coisas estranhas. Então, mesmo que você faça um edital, por exemplo, para incentivar pessoas de direita, não é? Aqui, óbvio, baseado em algo hipotético. Incentivar as pessoas de direita, você não tem ninguém para fazer isso. Ou mesmo que você faça, você não vai conseguir, porque as pessoas não tem muito. Basicamente, você conhece só um diretor, o José Teófilo. Não é que tenta criar filmes, documentários sem viés, né, ou com viés, né? As pessoas ela têm que entender o seguinte: quando algo é bom, não importa de quem vem. Quem não está, por Exato. exemplo, no mundo da arte ou da cultura ou da literatura, etc., né? Por exemplo, se você fica muito no mundo da política, sempre tem aquela coisa, né? Não, pô, aquele cara é de esquerda, né? Vamos confiar, pô, aquele cara de esquerda tá dentro da secretaria tal, fazendo não sei o que X. Não é? Porque esse é o mundo da guerra política, né? Enfim, do poder, dos aliados. No mundo da cultura é diferente, não é? No mundo da cultura, você pode ser de direita ou de esquerda, tanto faz. Mas se você consegue criar uma arte que transcende a sua própria época, você vira alguém basicamente eterno, né? Porque as pessoas vão sempre lembrar o seu nome. Ah, não, isso não tem nada a ver, meu. Homero era de direita ou de esquerda? Poxa, o merda. É, você falou assim, Homero era de direita ou de esquerda? Não era nem de direita nem de esquerda. Sabe, você entendeu? Nunca se preocupou com essas coisas. Por exemplo, se você pegar Ariano Suassuna, que criou lá o teatro Alto da Compadecida, era de direita ou de esquerda? As pessoas podem falar, ah, não, ele era de esquerda, tal, pô. E a obra dele não fala realmente qual que é a realidade brasileira e não transcende no O Jorge final? Amado, né? O Jorge Amado É, também é comunista. é isso que eu tô falando. Por exemplo, você pega uma pessoa como o Ariano Suassuna, não é? Ele vai falar da realidade do sertão. Ele vai falar do problema que as pessoas sofrem. E também vai falar de problema de religião.
tudo misturado com uma comédia leve. E depois vai mostrar ali a transcendência, a misericórdia, a graça divina. E, por exemplo, quando você assiste ou a minissérie da Globo ou vê o teatro, você se importa se o cara é de direita ou de esquerda? Não, Não, não. porque aquilo atingiu seus fins. Ele trouxe consolação para a alma humana, né? Nesse mundo aqui, como diz o Roger Scruton, nesse mundo de tristezas, no vale de lágrimas, né? No vale de lágrimas. Então o que acontece? E aí, muitas vezes, quando a pessoa está no embate político, ela quer trazer as mesmas, os mesmos parâmetros do embate político para o mundo da arte. E o que acontece? Não funciona muito. Não funciona muito, por quê? Porque ali a questão não é se você é direita ou de esquerda. Ali a questão é o seguinte: você está fazendo arte ou você está transformando a arte num panfleto político? E, obviamente, pelo que nós sabemos, a maioria dos esquerdistas fazem isso. Não é até porque é, é a visão dos tempos, né, deles. Isso é você usar a arte para transformar como se fosse um braço do partido. Mas não significa necessariamente que todos são assim. Tem pessoas que transcendem. Você pega uma pessoa, por exemplo, como o diretor do filme Tropa de Elite, o Padilha, não é? O cara é um esquerdista atroz, dá até medo. Isso. Agora você vai falar, pô, o Tropa de Elite não mostra a realidade? Mostra, esse foi o tiro no pé lá do Padilha, Então, inclusive. a questão é que ele fez um filme tão bom, sabe quando o sujeito ele supera a sua própria ideologia? É isso que o artista ele precisa ser. Ele tem que superar a sua própria ideologia. Ele não pode ficar preso às mesquinharias do embate político cotidiano, mas também não pode ficar cego em relação àquilo que está acontecendo, correto? É o exemplo aí do negócio aí do Democracia em Vertigem, né? A diretora ela tá colocando o lado dela, do partido dela, Exatamente. no comentário, pô. E tá passando a narrativa lá pra fora. Exatamente. E aí a gente sabe como que funcionam as suas coisas, né? Por exemplo, aquele filme, nós temos outro filme também, aquele, qual que é o nome? Portal do Brasil, Central do Brasil. Central do Brasil também. O diretor é outro esquerdista atroz. Você percebe no filme? Tipo Não, assim, não, não. não. É um cara querendo mostrar a realidade do que acontece com os meninos, não sei o que, aí pá, vai, acontece. No final é de cortar o coração o filme, né? Então, assim, quando você faz o seu trabalho bom, de qualidade, querendo, acima de tudo, mostrar a realidade das coisas, você supera a sua própria ideologia. Então, é assim, é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Óbvio que eu tô falando de uma maneira brusca, né? Pra quem tá meio que por fora. Então, no Vale Cinzento da Direita, eu recomendaria o livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo. Eu não sei se você vai colocar na descrição do seu podcast aí, mas é da Vida Editorial, que traduziu, que também é uma ótima iniciativa, né? Quem trabalha na Vida Editorial é o nosso amigo Silvio Grimaldo, né? Ele é do Conselho Editorial, que Pô, também nos legal. trouxe essa obra-prima, né? Os caras têm feito um trabalho muito grande, muito bom, para trazer vários autores que discutam a relação da arte, da literatura e de outras coisas relacionadas a esse mundo, né? Então, e ele é um conservador, o Gregory Wolfe. E ele vai explicar para você que está me ouvindo tudo isso que eu tô te falando de uma maneira ainda melhor. Né? Ele vai pegar exemplos de autores comunistas,
que fizeram obras belíssimas, que transcendem o tempo e o espaço, não é? Ah, por exemplo, tem um outro autor lá, o Admirável Mundo Novo, o Huxley, né? Ele não era de direita, É o George não é? Orwell, né? Então, Então, e aí? É isso que eu estou dizendo para as pessoas, né? Essa questão da arte transcende um pouco as questões cotidianas, né? Do debate, do embate político. O que nos falta, por exemplo, é criar algo de qualidade que mostre o sentimento do povo e a realidade do que está acontecendo. Porque normalmente a pois arte é, esquerdista, que é transformada em panfleto político, ela é reservada a um nicho apenas, né? Nós sabemos que quem vai cuidar de arte normalmente é a elite esquerdista do Brasil. E normalmente eles falam aquilo que. Ou fazem aquilo que os interessam, né? Que nem aquela coisa lá do homem nu, no Man. Meu, que pobretão como a gente vai um dia ver esse negócio na vida? Não, não é? Mas as elites que esquerdistas mensagem isso pode gostam passar? disso, né? As elites esquerdistas gostam disso, Isso. né? Ah, tudo relacionado, enfim, todas as outras coisas. Entendeu? Agora, por exemplo, uma arte que realmente consiga tocar o coração da maioria dos brasileiros, não é? Não tem. É muito difícil. Porque todo mundo quer subverter, né? Normalmente, né? Quer subverter a arte, né? Então é isso, Isentão. Esse livro que eu tenho para recomendar aí pro pessoal que tá ouvindo. É muito bom. Assim, então, assim, só falar aqui uma última coisa, assim, comentar, é de fato, falta na direita essa coisa de pensar que essa coisa, porque só pensa, você falou aí, sempre pensando na questão política, sempre o pessoal ele quer, assim, o pessoal da direita quer entrar logo para a política, resolver tudo na política. A questão da cultura, e a cultura está na mão da esquerda ainda, né? Tanto que fazem, por exemplo, como o Bolsonaro sempre, uma cultura de ódio. Eles fazem quando eles criticam o governo, fazem alguma coisa crítica ao governo, é sempre com. Não é humor, é escárnio, é diferente. Né? É escárnio, é no sentido de odiar mesmo, mas sempre aquela coisa de dizer que ele é que odeia, o Bolsonaro que é o ódio, aqui a esquerda que é o amor. Então, aí fica essa situação. E aí fica essa coisa, né? O pessoal não pensa muito, porque fica muito essa confusão, né? Bom, o que a gente vai resolver, né? Guerra cultural, o que a gente tem que fazer? Aí isso aqui a pessoa assim, eu vejo muita gente assim, querendo fazer assim, não, mas pegar assim a pessoa, não, eu sempre vejo muita coisa, não, você tem que pegar o cidadão comum, tem que falar pro cidadão comum, né, os males da esquerda, mas assim, na minha visão, eu acho que parece meio coisa de campanha eleitoral, né, por exemplo, né, não é uma coisa assim de dizer, pô, em nome de colocar assim uma pessoa tá na ordem e colocar ver que realmente essa arte assim esquerdista, essa cultura esquerdista tá tudo errada, subversiva. Mas não, fica aquela sensação de prática de campanha eleitoral, assim, não, você é aquela coisa do certo e errado, né? Fulano, o candidato certo, o candidato errado, assim, você tem que a tal coisa assim é errada e nessa esquerda é errada, essas coisas, a esquerda faz coisa errada, mas fica naquela coisa, não, tem que convencer assim, e aí o pessoal quer tudo na pressa. Eu acho que primeiro você tem que fazer arte, assim, uma coisa que consiga fazer o imaginário da população. Não é assim, simplesmente tem que pegar um e explicar sobre a Força de São Paulo, sobre questão da Pátria Grande, pela libertação, assim, não é, isso me faz parecer assim, tipo, parece campanha eleitoral, assim. Não sei o Sim, que sim, você sim. acha. Eu concordo. Concordo com você.
Concordo plenamente, eu não tenho o que acrescentar, você foi perfeito. Verdade. Tá certo, então, Luciano, muito obrigado aí por Pô, eu que participar aqui do agradeço. Zetãocast. Eu sempre assim, né, ouço, né, o Oliver Talk, eu sempre ouço e eu gosto muito, aprendo muito. Né? Um Muito ouvinte obrigado. ilustre. Não, que isso. Eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite. Agradeço o pessoal que te escuta e vamos pra frente, né? A gente não pode desistir, ok? Tá, beleza. Então, muito obrigado por ouvirem e até a próxima. Um forte abraço.